Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Boa noite, Pastor Marcos. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite, meu querido. Tudo bem? A graça e na paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Estamos aí mais uma vez para poder estarmos falando da palavra do Senhor, né? E convidando você a estar sempre participando conosco, né? Aí curtindo, comentando, né? Deixando o seu joinha também, Com certeza. né? E se possível também compartilhando, né, com outras pessoas. Aquilo que é bom para a gente compartilha, né? É o Sim. mínimo que a gente pode fazer. Você sabe que também essa questão de compartilhar coisas, conteúdos bons, evangélicos, é uma maneira de você evangelizar também, né? Você colabora com a evangelização, né? E tem tanta coisa ruim sendo compartilhada, É né? interessante que coisas ruins as pessoas compartilham de monte, né? Mas quando é coisas assim que de edificação, então parece que não tem muito interesse, né? Mas que você possa colaborar conosco aqui nesse trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Vamos Deus. orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Deus te Jesus, abençoe. estamos mais uma noite Em nome de reunidos Jesus, aqui, a Pai, Deus te para abençoe. juntos aprendermos a Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, a Tua direção, a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, que possamos ouvir a Tua voz nesta noite e que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um para a glória do Teu nome santo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Amém, pastor. Tilo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos no mês dos pais e até eu vou colocar a pastora numa saia justa. Já? Já. Eu vou jogar a responsabilidade. Eu estava pensando em fazer uma série de parábolas, né? Falar de parábolas, Ah, e nesse mês de agosto focar especificamente nas que Cristo coloca a imagem de Deus como Pai, como uhum, Rei, como Senhor. Então, para que a gente possa, durante esse mês, estar meditando nesse assunto. sim. Já voltando também. De cara, de início, eu gostaria, não, eu vou fazer, eu vou trazer para os irmãos o seguinte, para a gente entender um pouquinho o que é uma parábola Uhum, e para a gente poder entender esse contexto. O que é isso? A parábola é uma, entre aspas, é uma historinha que é contada em cima de fatos do cotidiano, do dia a dia de quem está ouvindo. Por exemplo, para pegar um ditado popular, transformar ele numa parábola, para alguém, por exemplo, que mora num sítio, numa roça, que tem, sei lá, um galinheiro. Existe um ditado que diz que você não coloca todos os ovos numa cesta só. uhum. Criar uma parábola em cima disso. Um certo fazendeiro, quando ele foi recolher os ovos de manhã, por ser prevenido, por ser precavido, ele levou duas cestas e colocou metade em uma, Metade na metade em outra. outra, porque ele sabia que ele tinha uma certa facilidade em derrubar aquilo e para não perder tudo. Quer dizer, em cima de um ditado, eu fiz uma parábola. Então, uma parábola é isso, é algo do cotidiano, algo do dia a dia, mas que traz uma verdade, como essa traz da prevenção, da precaução, porque ele sabia da deficiência, entre aspas, dele, da facilidade de derrubar, então ele se previne quanto a isso, para sanar, ou pelo menos se ele tiver uma perda, ele não vai perder tudo, só metade. Uhum. Então é uma forma, e Cristo usava muito isso. Ele usava esse recurso de pegar situações do dia a dia que aquele povo conhecia, que aquele povo sabia, e ele trazia para esclarecer as situações que estavam acontecendo no dia a dia, para esclarecer é, aquilo que ele tinha ensinado através de doutrina, através da contextualização de uma passagem do Antigo Testamento. Por exemplo, a respeito da palavra, ele vai trazer a parábola do semeador, que é muito boa, e depois o próprio Cristo dá o contexto dela, mas algumas ele simplesmente esclarece, ele simplesmente cita, porque era uma coisa tão comum no dia a dia deles que eles iam entender, eles iam fazer o link entre a palavra pregada e o ensinamento que ele tinha trazido, e ia ficar fácil. Isso é uma parábola.
E entenda que parábolas, elas são genéricas. Então, parábola não tem nomes, datas, lugares. Então, é uma coisa genérica. Como eu coloquei, um certo fazendeiro tinha. Agora, é uma discussão, e isso é um assunto com outro vídeo, mas uma discussão que o pessoal tem quanto à parábola do rico e do Lázaro. Mas é, eu creio, e muita gente também, outros não, que aquilo não é uma parábola justamente por citar Uhum. nomes, pessoas, lugares, situações. Então, Jesus estava narrando um fato. É a diferença também para diferenciar uma parábola de uma narrativa de um fato, tá? Dito isso, vamos para a parábola das ovelhas. Por que iniciar com as ovelhas perdidas? Porque Jesus faz uso dela duas vezes. E acho que é a única parábola que Jesus cita duas vezes. É. Ele cita, se pegar no Evangelho de Lucas, hum, quando ele. Vamos pegar Mateus primeiro, mas quando ele faz a primeira citação em Lucas 15, ele faz a citação em Lucas 15, ele já tinha citado essa mesma situação da ovelha em Lucas 10. E, Mateus 10, né? nós vamos para Mateus 18. Então, o Cristo ele usa primeiro nessa situação que a gente vai comentar, agora, e depois ele vai trazer isso para o segundo contexto, que é Lucas 15, tá? É só para entender que essa foi primeiro. Então, lá em Lucas 9, Lucas 10, ele tem a citação dessa passagem também, Tá. dessa primeira citação, para cronologicamente a gente entender que ele usou duas vezes. Em Mateus 18, 12 e 13, em dois versículos, ele resume a parábola. Pode ler? Por favor, pastor. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele e as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. É da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Para entender, irmãos, olha só. Qual era o contexto aqui que Jesus ele traz essa parábola? É, se aproximaram dele os discípulos, e aqui a gente tem que denotar o seguinte: ele está falando com seus discípulos. Uhum. E eles chegam e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Em suma, se o senhor é rei, quem que vai ser o primeiro-ministro? É. Quem que vai ser Se sentar à direita ou à esquerda, né? quem vai ser aquele que auxiliar no governo? E se o senhor precisar viajar, se o senhor precisar, quem que vai ser seu vice? Esse é o questionamento dos discípulos e que Jesus traz. O que que isso mostra? É que a cabeça deles, a forma de pensar deles, ainda estava focado no reino terreno, num Cristo, como acreditam os judeus até hoje, no Cristo que vem como um Cristo guerreiro, um Cristo que vai colocar Israel num patamar de dominação. E naquele tempo eles criam num Cristo que viria pelo menos para libertar Israel do jugo romano, para tornar Israel uma nação livre, um Cristo guerreiro, um Cristo nos moldes de Moisés, um libertador, mas um libertador do reino terreno, quase da redundância, mas de um reino aqui, e eles tinham isso ainda. Então essa preocupação de quem será o maior no teu reino demonstra mais ou menos isso. O que que eu quero colocar já de cara, irmãos, trazendo uma contextualização disso? Infelizmente, a gente tem uma situação, uma doutrina que é pregada, uma teologia que é pregada, que é chamada doutrina da honra ou teologia da honra. E isso ensina o seguinte, e eu vejo muito isso,
em algumas igrejas pentecostais históricas e principalmente em igrejas neopentecostais. Mas qual é o tipo da pregação? Deus vai te honrar. Uhum. Deus, ele vai se mover em seu favor. Porque aonde você sofreu humilhação, você vai sofrer dupla honra. Porque não sei em qual situação, Deus vai honrar você. Ah, eu estou no trabalho, mas eu estou labutando. Não, Deus vai honrar você. Ah, eu pago aluguel. Não, Deus vai honrar você, você vai conseguir. A pergunta que eu faço é: quem existe para honrar quem? Nós honrarmos a Deus. Exatamente. Eu não nasci para ser honrado por Deus. Até porque eu me entendo como tão pecador que eu não tenho, tô de pé, tô vivo pela misericórdia de Deus. Se eu posso bater no peito e dizer, Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor derramou sobre a minha vida, é por misericórdia, porque Uhum. então, nessa situação, irmão, eu não vejo essa doutrina que é pregada da honra, da dupla honra, porque você vai ser honrado, porque, sabe, isso para mim é a pessoa querer viver uma exaltação aqui na terra. E a pessoa querer viver aqui, viver as bênçãos de Deus, todas elas aqui na terra. Deus nos abençoa? Abençoa, lógico. Só que é o seguinte, é, eu não posso deixar de citar um versículo maravilhoso que diz o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as Nossas nossas necessidades. necessidades em Cristo Jesus. Uhum. Necessidades. Deus vai nos socorrer? Vai. Deus vai nos atender? Vai. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. E os discípulos, nesse momento, eles não tinham isso, essa visão. Eles ainda tinham a visão do reino aqui. No versículo 2 eu estou falando do capítulo 18, versículo 1. No versículo 2, Jesus chama uma criança e coloca no meio deles. Eu coloquei a referência porque isso aqui, em Lucas 9 ele vai citar isso também. 9:47. Ele vai citar essa situação Uhum. de trazer uma criança também. Por isso que ele usa essa parábola em Lucas 9, para a gente entender a cronologia. Só que quando ele traz uma criança no, no meio dos discípulos, ele mostra e ele vai dizer o seguinte: se vos converterdes, tá? Colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vós não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como que está na versão da pastora? 18:3. E disse: Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo, assim, ele com toda a maciez que ele era de vida, ele simplesmente olha para eles e diz o seguinte: traz uma criança no meio e fala: "Ô, meus queridos, vocês nem se converteram ainda. Vocês já estão querendo saber quem que vai ser maior no reino? Primeiro você tem que se converter. E depois de se converter, você tem que ser humilde. E quando ele traz essa situação da humildade da criança, é a dependência. Uhum. Você tem que se converter primeiro. Buscar Deus. E a conversão é a seguinte, queridos: tem um processo aí. Para ter conversão, primeiro tem que ter arrependimento. Depois do arrependimento, tem que ter fé. Dentro da fé, a gente tem que ter o conhecimento, e a gente tem que ter a certeza e a confiança em Deus. Peraí, certeza e confiança não é a mesma coisa? Não. Até usei esse exemplo ontem. Vamos lá. A gente ouve a palavra. Cristo estava do lado deles, a palavra viva. A gente ouve a palavra. O Espírito Santo trabalha em nós. Nos convence que existe pecado, justiça e juízo.
isso dentro de nós, a nossa fé, isso vai gerar a fé. Então, nós tivemos o arrependimento, aí gerou arrependimento, essa palavra gerou fé, e aí a gente tem o conhecimento. Existe punição, mas também existe salvação. Então, a gente tem o conhecimento, a gente tem a certeza de que Deus pode nos perdoar, pode salvar, e a confiança que Ele vai fazer isso. Ah, irmão, mas qual é a diferença? Certeza e confiança, então. Pensa assim: 2 horas da tarde você está no trânsito, numa avenida movimentada. Fechou o sinal está fechado, você para o carro, ele abre, sinal verde. Você tem a certeza que você pode ir. E por ser de dia, você tem a confiança que você pode ir também. Agora vamos projetar isso para o mesmo lugar às 2 horas da manhã. Sinal abriu para você, você tem certeza que você pode ir, mas tem confiança ali, porque de madrugada tem tanto doido que vaza o sinal vermelho. Então você tem a certeza que você pode, mas você não tem a confiança para ir. No caso de Deus, você tem que ter a certeza e a confiança. Certeza que Ele pode e a confiança que Ele vai perdoar pecados, estabelecer. Então, arrependimento, fé e aí sim conversão, que é esse ponto que Cristo está olhando para os discípulos e falando, meus queridos, vocês precisam se converter. E depois de se converter, se tornar igual a criança, na sua humildade, na sua dependência, porque a criança depende inteiramente dos seus pais. Aí que eu foco a situação, até que coloquei no início, né, ele fala de Deus como pai, é essa dependência que temos que ter do nosso pai. Nós temos que nos tornar tão dependente quanto uma criança. Uma criança, ela não, ela, às vezes a criança até consegue se virar com uma coisa ou outra. Se você falar, olha, tem um pãozinho cortado na geladeira ali, tem um pãozinho, tem uns frios ali, você coloca dentro do pão e come, ela vai se virar, tá? Nesse ponto. Aí, no meio da tarde, ela está com fome de novo, mas já não tem o pão, não tem aquele frio que está ali, e ela vai fazer o quê? Ela não sabe cozinhar. Normalmente ela não sabe onde estão guardados os produtos. Mesmo que soubesse, ela não ia saber cozinhar. Ela não deveria ter acesso a um fogão, embora muita gente permita, mas ela não deveria ter acesso ao fogão. Você está entendendo? Ela é dependente. E mesmo que ela tivesse tudo isso, ela não ia ter como buscar esse recurso, porque ela não tem recurso financeiro, ela não tem acesso ao lugar. Mesmo se ela chegar, por exemplo, num supermercado, dificilmente vão vender para ela, por ser uma criança, alguma coisa está errada, vão reter ela ali, procurar os pais. E a dependência até na questão, se ela está com fome, ela não vai lá e pega algo, ela vai pedir. Ela vai pedir. Quer dizer, a dependência em tudo. O pai, mesmo sabendo que está lá, que é casa dela, que é dela, ela não vai pegar sem antes estar pedindo. Na dependência, né? Inclusive, deu um insight agora, da oração do Pai Nosso. É, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem pede pão todo dia é aquele que é dependente. é. Então, Cristo ensina isso, essa dependência. Nós temos que ser humildes, dependentes do Pai. Por isso ele traz a criança no meio. É, e aí, eu posso fazer um linkzinho também. Só na sequência da leitura, e disse, né, no versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aquele que é humilde, é o que a gente acabou de comentar. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. A mim me recebe. E aí eu quero fazer e jogar, já tem uma divisão nas Bíblias, vai falar dos tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria se lhe prender no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado nas profundezas do mar. E aí o que que Cristo ele está querendo dizer isso? Eu quero fazer um linkzinho aqui de crianças Hum, com neófitos, no versículo 6, 5 e uhum, 6. Receber alguém que está chegando pela fé, está recebendo a Cristo também. uhum, uhum. E no versículo 6
também vamos colocar como pequeninos pessoas que estão se achegando à fé agora, estão começando se, sabe, crer, que foram despertados pelo Espírito Santo justamente por esse ponto de conversão. E aí a gente vai e faz tropeçar uma pessoa dessa. Cristo, ele fala que isso tem uma grande consequência. E no demais do ensinamento bíblico, isso nos torna responsável pela, entre aspas, perdição dessa pessoa. Uhum. Nós somos responsáveis por isso. Isso vai ser requerido de nós. Agora, quando a gente tem a humildade de depender do Pai, jamais a gente vai fazer isso. Verdade. Mas infelizmente, né, pastora, Agora, vamos falar a verdade, né? Nós vamos de gente nova na fé, né? Que se converteu sim. agora. Não de gente que não quer crescer. Não, aí é outra história. Por É, isso que eu falei neófito. porque senão você já viu, né? Tem um monte de gente que Neófito, não quer criança. crescer, mas que já, ó, tá bem na fé, né? Tem umas pessoas. Olha, eu não vou citar nome nem denominação, mas eu recebi uma notícia hoje de uma pessoa que eu conheço que ele está assumindo uma igreja. Foi acho que ontem ou anteontem, acho que ontem, foi feito o culto de posse e tudo mais. É, ele foi empossado numa determinada igreja e eu comecei a pensar assim, gente, esse caboclo até 3, 4 meses atrás, ele ficava brincando, imitando gente pulando, sabe? Fez um carnaval. Ele não estava, o interesse dele era ir para a igreja para ele pregar atrás da oferta. Ele queria a oferta que a igreja ia dar para ele. E, e assim, a oração minha foi: Senhor, tenha misericórdia da igreja, que ele tenha mudado. E caso ele não tenha mudado, que ele sinta o peso da responsabilidade, que ele mude daquela situação, para que a igreja possa ser alimentada, possa ser cuidada, possa ser pastoreada. Porque até então, é uma pessoa que tinha anos e anos de crente, que tinha uma trajetória como obreiro, que foi consagrado ao pastorado faz um ano no máximo, está assumindo e, assim, espero que ele tenha a humildade de abaixar a cabeça para Deus e de buscar conhecimento, buscar alimentar as ovelhas, porque uma coisa que nós temos que entender como pastores é que as ovelhas não são nossas. Nós somos colaboradores do dono das ovelhas. Então, tem essa situação. É o que a pastora está citando. Pessoas que muitas vezes não querem crescer. E a gente olha, às vezes, para os bancos das igrejas, não vou também citar uma ou outra, mas os bancos das igrejas, pessoas que, infelizmente, não crescem nem se esforçam para isso. E que a igreja oferece os elementos, oferece as condições Quando não vida ainda é tropeço na vida dos outros que querem crescer, né? para variar, para acabar ajudando, né? Mas, então, a gente está falando de neófitos, pessoas novas na fé, que estão se achegando a Cristo como crianças na fé. E de crianças propriamente ditas, que Cristo realmente puxa uma criança por meio deles. E aí, Cristo, no versículo 7 ele vai falar da inevitabilidade, vai conseguir falar a palavra, dos escândalos. Uhum. E essa inevitabilidade quer dizer que escândalos vão acontecer. Só que ele coloca medidas extremas. Feliz. Infeliz daquele que fizer tropeçar dos pequeninos, porque, como eu disse, você vai ter nas suas mãos a responsabilidade da salvação ou perdição eterna de uma pessoa. O duro é que hoje se faz isso em massa, né? Muitas E, das vezes, né? olha, e a pessoa que faz não se importa. Não, que nem a gente vê os escândalos sendo feitos de forma assim escancarada hoje, em massa, né? Se faz em público. E quantas pessoas novas na fé estão perdendo a fé, estão se desviando por causa disso?
que a pessoa acha que não tem nenhuma consequência que ele está fazendo, mas ele está sendo tudo contabilizado ali, né? E tem um outro desserviço para o evangelho também, porque os escândalos vão acontecendo e pessoas vão gravando os vídeos, mostrando Repassando. e postando nas redes sociais. Normalmente, pessoas que estão frustradas com o evangelho ou pessoas de outras religiões querem atacar. E aí, quando acontece, não é o pastor fulano ou o obreiro cicrano da igreja tal em tal cidade. Não, são os crentes, são as igrejas, são os pastores. E nessa situação, colocam todo mundo no mesmo saco e nivelam todo mundo por baixo, como se todos fôssemos é, os que estão provocando É. escândalo. Uma outra forma também de escandalizar as pessoas novas convertidas, porque assim, a pessoa quando ela vem para a igreja, ela acaba se convertendo, ela gera uma admiração pelo líder, né? Sim, Porque foi a pessoa que estendeu a mão, que ajudou, muitas das vezes. E aí, às vezes, tem algum irmão que está meio bravo com o pastor, né? verdade. Tá meio revoltado com o pastor. E aí começa, muitas das vezes, começa a falar mal para essa pessoa, não só de pastor, mas muitas das vezes de outras pessoas que a pessoa se apegou ali, porque ela está vindo, e como a gente fala de criança, neófito, a gente comparando a criança é assim, ela se apega às Sim, pessoas. Tem aqueles que são mais amáveis, ela acaba se apegando, gerando um círculo de amizade. E aí as pessoas vêm muitas das vezes e começam a falar mal do líder, ou dessas outras pessoas que estão do lado, e ele acha que isso não é escandalizar, mas ele é, porque ele tá tirando, né? Tá roubando o amor que a pessoa tem, a confiança, e, consequentemente, lógico, a pessoa depois acaba muitas vezes se perdendo, com certeza. né? E a gente já viu isso acontecer muitas das vezes, né? De pessoas que muitas vezes a gente vai visitar que está frustrado com alguém, e muitas das vezes eu sei que tem gente que precisa apanhar. Perdão aqui, mas é É, na verdade, gente que precisa apanhar, porque tem gente que é safadeza, que se afasta por. Mas tem muita gente que ele era mesmo infantil na fé ainda, e era uma fé verdadeira, mas ingênua, né? E a pessoa, muitas das vezes, ela foi ferida nisso e acabou se afastando por causa disso, né? E lembrando que uma pessoa também nova na fé, ela não tem discernimento para, que nem muitas vezes uma pessoa mais adulta, de falar assim, não, fulano é assim, mas é ele, não quer dizer que todos são iguais. Não, mas a pessoa vai achar que todos são iguais, porque ele não tem discernimento ainda, né? é verdade. Não, é que eu estava linkando com a própria parábola do semeador que a gente citou, Aham, e é a palavra que cai no terreno pedregoso, é. que não tem, ela não tem, a palavra caiu, ele começa a brotar, mas aí não tem profundidade ainda. E aí, como está na beira da estrada, vem o negócio Por isso que a gente tem escandaloso. que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? A gente pode pensar o que quiser, né? Sim, Mas a gente não precisa expor o que a gente muitas das vezes pensa. E lembrando sempre que é uma das coisas que eu tenho em mim, que todas as nossas atitudes, da gente, principalmente quem é líder, todas as suas atitudes, elas, elas recaem diretamente sobre as pessoas. Qualquer coisa que você fizer, você esteja sim, certo ou esteja errado, vai recair sobre as pessoas. E nós, antes de tomarmos qualquer decisão, temos que pensar nos novos na fé, naqueles que, como o senhor disse, não sabe discernir nem entre a mão direita e a esquerda, quando ele falou lá de Nínive, que não sabe ainda discernir. Então, precisamos tomar muito cuidado. E muitas vezes as pessoas que estão meia bravinha, meia revoltada, eles querem fazer grupos, né, a favor deles, né? Ali, alistar pessoas, porta de né, igreja, para poder, sua ideia, né, te apoiar. Isso é um perigo. A gente pode destruir a fé das pessoas. com certeza. Agora, além desse peso, Cristo propõe medidas extremas quando a pessoa ela se vê nessa situação. Uhum. No, a partir do versículo 10, vamos lá. Versículo 7. Aí do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável, o que a gente está falando, a inevitabilidade dos escândalos,
que vem, mas ai do homem por quem vem o escândalo, porque essa pessoa ela vai ser responsabilizada, se não aqui na terra, diante do Senhor. Portanto, agora que entra um negócio interessante. Uhum. Cristo, nos versículos 8 e 9, ele vai falar de medidas extremas, E tem gente que acha que é literal aqui, hein? né? Mas ele está falando de medidas extremas, da gente tomar medidas extremas quanto ao nosso próprio Uhum. comportamento. É de a gente se autoavaliar e já que é inevitável e que essa situação, irmãos, a situação é extrema. Por quê? Porque o próprio Jesus diz o seguinte: era melhor se você tivesse colocado uma pedra no pescoço e pulado no mar. Ia ser melhor para você. Mas, e ele vai falar: ó, se a tua mão te faz pecar, corta a mão. Se teu olho. Então, são medidas extremas. O que que ele está querendo dizer? Para a gente cortar na raiz aquilo que nos faz ser esse transgressor, vou usar essa palavra, A pedra de tropeço. essa pedra de tropeço. Para a gente cortar, para a gente se autoavaliar e para a gente cortar isso na raiz. E se depender de situações extremas, para a gente ter coragem de fazer isso. Por isso que ele fala, ele usa, isso aqui também pode ser um simbolismo para poder mostrar para pessoas que o peso é muito grande, a culpa é muito grande, e para cortar isso, medidas extremas têm que ser tomadas. Deixa eu só. Então, o próprio Cristo coloca essa situação, uma situação pesada. No versículo 10 aí, ele começa a citar, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. E a gente está falando aqui tanto de crianças, mesmo crianças, quanto de Nossa. pessoas novas na fé que estão caminhando. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm ver incessantemente a face do meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse é o foco. O Filho do Homem, esse aqui eu acho que é o versículo chave aqui. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Mas presta atenção uma coisa, nós não estamos defendendo a situação de anjo da guarda aqui, tá? Não entenda isso. Mas a Bíblia nos ensina que os anjos estão colocados ao nosso redor, tá? Então, entenda isso como uma proteção, sim, que os anjos são espíritos ministradores dados para ajudar, para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, num contexto, nós temos anjos como aqueles que nos ajudam em situações especiais. Uhum. Posso dar um testemunho disso? Pode. Seguinte, eu estava na casa do meu pai, num bairro aqui de Piracicaba chamado Santa Rosa. E eu vou citar nomes, tá? Nomes, lugares, pessoas. E domingo, por volta das 3 da tarde, mais ou menos, eu estava muito ocupado, deitado no sofá da sala. Hum. Eu estava aquecendo o sofá. E no quarteirão de baixo tinha uma moça, era uma cabeleireira cristã, e enquanto ela fazia o trabalho dela, cortando cabelo, ela pregava o evangelho e orava pelas pessoas. E aconteceu que foi um casal com uma criancinha no colo, a moça sentou, ela começou a fazer o trabalho dela, tal, e começou a pregar o evangelho e orar. E manifestou um espírito lá. E a menina começou a rolar no chão de maneira violenta, ela ia e voltava. E o salãozinho dela era um quadradinho, pequenininho. A moça já tinha batido o tênis, tinha saído do pé, ela já tinha batido o pé na parede, que o dedão do pé dela já estava todo machucado. O marido dela, abraçado com a criança num cantinho, parecia que não sabia o que estava acontecendo. E ela saiu e gritou, a Lúcia ouviu, vamos, Marco, vamos descer. A Lúcia desceu na frente e eu desci um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais calmo e orando, Senhor, sou pecador, mas nesse momento tem
uma batalha, que é uma batalha espiritual. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia, eu peço perdão dos meus pecados, me torna apto, adestra a minha mão, para que eu possa exercer agora, falar da tua palavra e repreender esse espírito. Entrei, eu entrei e meio que saí, porque a menina ela estava com uma blusa e estava de saia, e a roupa dela já tinha subido tudo. Eu fui, voltei, falei só quieta em nome de Jesus. Ela acalmou. Acerta a roupa dela ou cobre ela. Enquanto isso, na porta. Aí, tanto a Lúcia quanto a Zildete foram lá, cobriram ela, certinho, puxaram a roupa dela, e eu vim pela direção da cabeça dela. E coloquei as duas mãos em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, ela levou a mão. E veio por instinto, por sei lá o que, que o Espírito Santo colocou na hora. Instinto não, foi. Anjo, segura a mão dela. Assim, saiu. Anjo, segura a mão dela. Gente, mas foi uma pancada. Porque do jeito que a mão dela estava subindo, a mão dela virou e bateu. Mas bateu forte, assim, no chão e ficou travada. E, em nome de Jesus, saiu. Mas depois eu fiquei pensando, falei, gente, que anjinho violento. Porque do jeito que ele pegou a mão dela, ele travou a mão dela no chão e a mão ficou que dava para ver que ela estava fazendo força, mas a mão nem mexia, sabe? Assim, ele simplesmente pegou e segurou. Mas veio, assim, veio na mente, penso eu que o Espírito Santo colocou na hora, anjo, segura a mão dela. Segurou. Agora, não é por causa disso, irmão, que a hora que eu tô cozinhando lá, anjo, enquanto eu tô fazendo o arroz aqui, vai descongelando a carne para mim. Não é bem assim que funciona o negócio, irmão. O que que eu estou querendo trazer aqui? Que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, tá? Eles estão, ó, o próprio Salmo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que teu pé não tropece em pedra alguma. Satanás tentou usar isso contra Jesus e caiu do cavalo, mas existe. Então, o próprio Jesus está citando aqui no texto que os anjos que estão acampados ao redor desses pequeninos também, eles veem constantemente a face do Pai. Existe a que se diz igreja verdadeira e maior de todas, que diz que isso aqui é a confirmação do anjo da guarda de cada pessoa. Não, não é isso. Os anjos que estão acampados ao redor, eles veem constantemente a face do Pai. Outra coisa que eu gostaria de citar aqui é que o fato do Pai Celeste estar aqui é porque isso é a manifestação da vontade dele. Então, a vontade de Deus é que todos sejam resgatados. E aí o versículo chave que é o 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Alguns até contestam esse versículo 11, porque em algumas Bíblias está entre parênteses, entre colchetes. O que que isso quer dizer? Que em alguns manuscritos não está esse versículo, e em outros está. Mas, irmãos, são mais de 500 manuscritos. São mais de 500. Então, vamos lá, em 50, 80, não está. Mas nos outros 420, 450, tá. Então, é feita essa marcação, alguns contestam, outros não, mas o Espírito Santo não teria preservado se não fosse para ser preservado. Tá? Então, e eu quero chamar atenção para esse envolvimento aqui. Os anjos estão envolvidos nesse processo, o Espírito Santo está envolvido nesse processo, porque é ele que trouxe lá o arrependimento e a fé, mediante conhecimento, certeza e confiança. O pai está envolvido porque essa é a vontade dele, e o filho está envolvido porque ele vem buscar. E aí sim parece que o povo não. Para que ele esclarecesse isso de maneira que o povo entendesse, ele coloca a parábola da ovelha, que o pastor então ele vai deixar as 99 ovelhas em segurança
E ele, então, ele se coloca aqui na pessoa do pastor, o próprio Jesus aqui ele se coloca na pessoa do pastor, que deixa os 99 em segurança e que vai buscar a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então, tem gente que contesta essa situação. É, olha, mas então Jesus, ele vai ter mais alegria por achar um desviado, por achar um afastado, do que por aquele que não se afastou? Não, querido, não é isso. Seria a alegria, ele está tentando representar a alegria do coração do pai, como na parábola do filho pródigo. A alegria do coração do pai de ter, ele tem filhos abraçados a ele, junto a eles, que ele está cuidando, mas tem um filho perdido, alguém que está completamente. Ó, eu vou de novo me colocar numa situação assim. Eu tenho um filho que estava morando em São Paulo, depois estava morando, trabalhando em Campinas, e o salário não está compensando. Ele fez uma proposta para a empresa fez uma contraproposta, não deu certo, não, ele falou, olha, eu vou sair, vou pedir demissão. E avisou a gente e tal, e acabou rodando entre os conhecidos. E aí um conhecido nosso, que tem um restaurante, falou, cara, se eu voltar para Piracicaba, eu vou te contratar, sem trabalho você não vai ficar. Você chegou aqui no outro dia, você está trabalhando. E a empresa lá fez uma outra proposta para ele, e ele falou, pai, a proposta é muito boa que fizeram aqui. É uma proposta que vai, assim, até o final do ano eu vou poder acertar muita coisa. Só que eu não aguento mais ficar longe de casa. Enquanto eu estava em São Paulo, tudo bem, era uma outra situação. Mas aqui, eu não aguento mais ficar longe de casa. Eu não aguento ficar sozinho. Porque sozinho abre um monte de situação ruim que a gente pode viver, que pode, porque a gente não tem um sistema de freio e contra-freio, sabe? Então eu não aguento, pai, eu quero voltar para casa. Eu posso voltar para casa? Meu filho tem 35 anos, tá, gente? Eu posso voltar para casa? Que pai que vai falar não? Que pai que fala não, não, você não pode, você vai agora seguir seu caminho. Tá, eu tenho a Giovana morando comigo em casa, eu tenho a Nayara que é casada também, mas mora num bairro do outro lado da cidade, mas está aqui, está perto, amanhã ela está em casa, já vai me ajudar com o processo lá. Mas esse filho que estava longe, ele está voltando. No momento que eu sei que abri o portão de casa, eu estou quase chorando. Mas eu sei o momento que a hora que eu abri o portão, que eu sei que ele está voltando para minha casa, eu sei que eu vou pular no pescoço dele, vou abraçar ele, vou beijar. E naquele momento eu vou sentir muita alegria. Aí alguém pode dizer, mas as suas duas filhas que estão com você não dá alegria? Dá, mas aquele momento do resgate é um momento especial, é uma coisa diferente. É isso que Cristo está querendo dizer aqui. E às vezes, por a gente não viver esse tipo de situação, a gente não entende. A gente fica, olha, mas quer dizer que o Cristo ele vai sentir muito prazer pelo desviado, pelo afastado, ou por aquele perdido que volta, do que por quem está dentro da igreja. Não é isso, querido. É o momento, é a situação, tá, que está trazendo a pessoa de volta. É isso que Cristo ele tenta colocar com a parábola das ovelhas aqui, da ovelha perdida. E lá eles entendiam, porque o pastor criava aquelas ovelhas como se fossem membros da família, por assim dizer. Inclusive, o desenho das casas do, daquele período das casas dos pastores era o seguinte: a casa era um cômodo grande, que era dividido entre o lugar de dormir, o lugar de cozinhar, o lugar de descansar. Normalmente descansar e descansava no errado. Mas do lado de cá tinha uma cerquinha, as ovelhas praticamente ficavam dentro de casa. Então, era criado, ele conhecia cada uma delas, ele sabia cada manchinha que tinha. Ele olhava para a gente, para mim, olhar para aquela ovelha, para mim ia ser tudo igual. A diferença é que podia ser de cor. Ah, essa é manchada, aquela é lisa, aquela é preta, essa é branca, essa aqui
marronzinha. A diferença pode ser assim. Uma outra experiência, irmãos, o primeiro trabalho meu foi no Aras. E a gente tinha lá os garanhões, tal, que ficavam guardados nas baias, e nos pastos tinha as éguas que era chamada de matriz. Então essas, elas viviam em bando. Aqui tinha as mais eradas, ali tinha as mais jovens, lá tinha as potras, tal. E nos primeiros dias de trabalho, o encarregado chegava e falava: Marco, vai buscar a égua tal, pelo nome. E mais uma vez eu trouxe a égua errada. Por quê? Porque eu estava começando, eu não sabia distinguir, para mim era tudo igual. Hum. A partir do momento, eu trabalhei 3 anos e meio lá. A partir do momento que a gente vai se habituando a ver aquele bicho todo dia, ah, chegou um momento que eu sabia o nome de cada uma, o padrão de comportamento de cada uma. Tinha umas que tinham nome de gente. Por exemplo, tinha uma lá, uma baixinha, pequenininha, de crina amarela, era Kelly o nome dela. Mas pensa numa eguinha tranquila, sabe? Assim, dócil, não precisava de cabeça, não precisava de corda, não precisava de nada. Ela vinha, inclusive, quando eu estava levando ração, ela chegava, ela colocava a cabeça dela no ombro, aqui, começava a se esfregar. Sabe? Em compensação, tinha uma grandona, fortuna, era Bartira, o nome dela. Com... Pensa numa égua que, se sobrasse um vento e pegasse, ela estava dando coice, dando mordida, sabe? Porque temperamentos diferentes. Então, o pastor naquela situação, ele conhecia cada ovelha, cada situação. E sabe o que eu estou querendo trazer para tudo isso? Deus, Pai, e o Senhor Jesus te conhecem, me conhecem. Ele sabe cada fendinha no casco que eu tenho, cada defeitinho, cada mancha, cada pecado, cada situação, cada acerto, cada erro, cada ato de bondade, cada, é, cada vez que eu não tenho um ato de bondade, cada vez que eu peco, porque eu poderia fazer o bem e não faço. O Senhor Jesus conhece cada característica minha. Ele sabe que se eu me desgarrar, ele precisar deixar as 99, ele sabe exatamente aonde ele tem que me buscar, a direção que eu vou seguir, porque ele conhece a minha personalidade, minha característica, minha mentalidade. Ele sabe de tudo isso. O Senhor Jesus, ele conhece você, ele me conhece. E querido, ele vai te buscar. Por quê? É aí que a gente entra no versículo seguinte, no versículo 13. É a festa no versículo 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Não é da vontade de Deus. Então, traduzindo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É isso, tá? Nesse ponto. É esse o contexto que Cristo traz aqui. Aí vamos lá para Lucas 15. Lucas 15, irmãos, é a seção de achados e perdidos da Bíblia. Uhum. É o do 1 ao 7. Quer ler? Por favor, pastora. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: esse saúde se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre, e assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Bom, aqui é um segundo contexto. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava pregando o evangelho. Como?
Ele simplesmente estava falando, ensinando, e ele recebeu essas pessoas onde ele estava. Quais pessoas? Olha, olha a situação. Publicanos, que eram considerados os traidores, né? Que eram os cobradores de impostos, eram judeus que cobravam dos judeus para os romanos, considerados traidores, daí que também tacavam a mão na botija. Se eles tinham que cobrar 100, eles aproveitavam, cobravam 150, dava 100 para Roma e ficava com 50 para ele. Normalmente era assim. E pecadores, na versão da pastora, está como? Mas veja, pecadores como os coletores de impostos e pessoas de má fama. E aí, pessoas de má fama, a gente vai entender que tinham ali prostitutas, que tinham ali pessoas eh, que podiam ser ladrões realmente, que Uhum, pessoas que talvez tivessem sobre eles suspeitas, sei lá, salteadores, alguma coisa desse tipo, endividados, que naquele tempo tinham uma fama também, porque essas pessoas não tinham condições de restituir aquilo que deviam. Esse tipo de pessoa Jesus estava evangelizando, estava falando. E aí chegam os fariseus, santos. E eles chamam os discípulos e eles falam aos discípulos dizendo: Este recebe pecadores e ainda come com eles. Cristo, então, lhes propõe a parábola da ovelha. Por quê? Porque é a vontade de Deus, lembra que a gente acabou de ver lá em Mateus 18? É a vontade de Deus que nenhum dos pequeninos se perca, e que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam estavam perdidos. Esse é o contexto. Por isso, Jesus ele vê a mesma situação, de novo, e ele propõe a mesma parábola. Só que o foco aqui é um pouquinho diferente. É, lá em Mateus, ou 9:47 ali do próprio Lucas, que eles vão discutir quem é maior no reino de Deus, Cristo ele está falando aos discípulos a respeito do quem é maior no reino dos céus, ele traz as crianças. E aí Mateus vai complementar o discurso, que ele fala a respeito dos neófitos, dos pequenos na fé e das próprias crianças. Ele traz essa visão. Aqui não. Aqui, o objeto da ministração de Jesus, os perdidos aqui, não são crianças e neófitos. Aqui são pecadores de todos os tipos, coletores de impostos. É esse tipo de pessoa que Jesus agora está recebendo, está evangelizando, e ele propõe a mesma forma de busca, o mesmo Jesus que ia buscar o pequenino, que ia buscar o neófito, que ia buscar aquela ovelha perdida, é o mesmo Jesus que também ele vai buscar o coletor de imposto, ele vai buscar o pecador em geral, ele vai buscar aqueles que para a sociedade são um escândalo, aquelas pessoas que não têm valor, aquelas pessoas que são apontadas, incriminadas, acusadas, pessoas desprezadas. Talvez, nesse contexto aqui, eu não vou dizer que havia um leproso, por exemplo, por causa da impureza ele não ia estar ali. Mas talvez existissem pessoas com outros tipos de enfermidades, talvez pessoas coxas, mancas, pessoas sei lá, com algum grau de deficiência, deficiência visual, alguma coisa desse tipo, ou alguma enfermidade, talvez estivesse ali também, pessoas desprezadas. Esses, Cristo coloca o seguinte, e aqui eu quero contextualizar a situação pelo seguinte: do 3 ao 6, Jesus usa a parábola da ovelha perdida, se referindo agora aos fariseus e escribas que chamavam de pecadores, e que realmente eram, mas que recebiam a palavra de Deus de coração aberto. Eles estavam recebendo a palavra. Então, Cristo agora ele vai dirigir a palavra não aos discípulos para ensinar. A mesma parábola ele vai dirigir para os fariseus e publicanos.
E aí ele diz: qual de vós? É, qual dentre vós? Ele não vai falar qual homem, como ele disse antes. Agora ele vai colocar para eles. Respondam vocês: qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto eh, as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Naquele momento, talvez, eles sentiram a primeira pancada. Qual dentre vós? Porque o fariseu, ele não ia atrás desses pecadores. Ele até ia tentar fazer um prosélito, trazer pessoas para aceitar o farisaísmo, para o judaísmo em si. Ele tinha os prosélitos. Eles iam, mas essas pessoas da casa de Israel, que eles consideravam pecadores, os coletores de impostos, ou os que eles consideravam impuros, simplesmente eles não iam. Por quê? Porque o próprio Jesus, no contexto, ele vai dizer o seguinte: olha, achando-a, põe sobre os ombros e se enche de júbilo. Eles não estavam, não tinham júbilo. Eles estavam apontando e criticando o Cristo, usando aquelas pessoas como o objeto da crítica. Quer dizer, o teu mestre está recebendo esses que não valem nada, que são impuros, que são contaminados, que são. Ele ainda está comendo com eles. Quer dizer, o teu mestre é um desclassificado por causa disso. Eles estão usando as pessoas como se eles estivessem num patamar bem acima, tanto das pessoas quanto do Cristo, porque nesse momento eles estavam dizendo que o Cristo era um desclassificado. E veja a resposta, quando ele vai dizer no versículo 6 ainda, alegrai-vos comigo, que eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Tá. Agora vamos colocar assim. Quantos justos há nessa terra? E justos aqui é aqueles que não necessitam de justificação. Quantos tem na terra? Nenhum, Não existe um só justo. Quantos que não necessitam de arrependimento? nenhum. Todos precisam. Então, o que o Cristo está dizendo aqui é o seguinte, é, meus queridos, vai ter muito mais alegria, júbilo nos céus por um pecador que reconhece o seu pecado, arrependimento. Lembra que eu falei de arrependimento, fé e conversão. Um sujeito que ele se arrepende dos pecados, ele adquire fé para se converter, existe, do que por um insensato que acha É que não justo. precisa, porque ele se acha justo. Aí vamos lá para outra parábola, né, que vamos citar, a do fariseu e do publicano na oração. Um certo fariseu orava no templo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, nem como Esse publicano. esse publicano aqui, porque eu faço minhas orações 3 vezes ao dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Enquanto isso, o publicano lá no fundo, nem de erguer a cabeça ele se achava digno, ele só batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Miserável homem que eu sou, pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Qual dos dois foi justificado? O que reconhecia o seu pecado. Então, e já o fariseu se achava a última Coca-Cola do deserto, sabe? Eu sou o cara. E aí volto de novo naquela situação que Cristo, lá de Mateus 18, que Cristo vai falar para os discípulos: se não vos tornardes humildes como uma criança, dependente do Pai como uma criança, infelizmente não vão entrar no reino dos céus. Aqui, cadê a humildade do fariseu? Só para seguir o que eu tinha anotado, para ver se eu não esqueci de citar nada. É, Jesus usa a parábola da ovelha perdida, então se referindo aos fariseus e escribas que chamavam pecadores, e realmente o eram, mas que recebiam a palavra com coração aberto. No versículo 6 fala da alegria
do pastor representando a alegria que existe nos céus, o júbilo nos céus. E no versículo 7, justamente isso que acabamos de comentar, que os que se acham justos e que não necessitam de arrependimento, na verdade, que estão perdidos. Pode haver salvação para eles? Pode, claro que pode, mas eles têm que ouvir a palavra, deixar o Espírito trabalhar no coração deles. Eu não creio na chamada irresistível, tá? Eu não creio nesse ponto, nessa sola do calvinismo. Eu creio sim que é sola a Escritura, eu creio, sola Christus, eu creio, tá? Mas essa situação da graça irresistível, eu não creio. Eu creio sim que esse sujeito ele vai ter que abrir o coração, ele vai ter que se dar a ouvir a palavra, ele vai ter que entender o Espírito Santo trabalhando no coração dele para que produza arrependimento. Esse arrependimento com a palavra produz a fé, e Deus produz esse conhecimento que traz a fé, que Deus com certeza ele quer salvá-lo e que Deus pode e vai salvá-lo, sabe? E aí sim ele se render a Cristo. É nisso que eu creio. E na sequência da parábola, eu entendo o seguinte: como Cristo ele está falando aos mesmos fariseus, até no final da parábola do filho pródigo, eu entendo isso como uma grande parábola dividida em três partes. A parábola da dracma perdida, ela vai trazer basicamente isso, que também a dracma foi perdida e que aquela mulher, ela varre toda a casa, ela se esforça, sabe? E ela traz e acha a dracma e ela vai festejar, também manifestando alegria. Entenda que são três perdas, a ovelha, a dracma e o filho. As três, né, em duas existe uma busca, mas as três terminam em festa. Agora eu vou usar um pouquinho também do que a pastora falou no começo e entenda como quiser, tá? A ovelha, ela sabia que estava perdida? Sim, ela sabia. Ela tinha plena consciência. Ela sabia voltar? Por isso, houve uma busca do pastor. A dracma é um objeto. Para ela, tanto faz estar caída, tá no colar, ou na tiara, ou na pulseira, ou tá no chão, tá embaixo da cama, tá embaixo. Para ela, ela é um objeto. Ela não tem sentimento, ela não tem nada. Mas ela é buscada, é encontrada e existe essa, essa alegria. Já na parábola do filho, o filho, o filho pródigo, ele sabia que estava fora de casa? Sabia. Ele sabia voltar para casa? Também sabia. Tanto que é isso que ele faz. Ele cai em si e volta. Então, nas palavras da pastora no começo do vídeo, o que que faltava para o filho pródigo? Criar vergonha na cara. Uhum. Então, irmãos, por isso a gente tem que entender que a alegria, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Né? Primeiro. Segunda coisa que tiramos disso tudo hoje é que não importa se você é um pequenino como uma criança, se você é um neófito, se você é um pecador, se você é uma pessoa que é desclassificada pela sociedade, que não importa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele recebe a todos como um pai, com um amor de pai que abraça. Por isso Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. A vontade de Deus é essa, então, que todos sejamos resgatados. Amém? Amém, glória a Glória a Deus. Deus. Ficamos sem imagem aí, não sei o que aconteceu, pastor. Mas vamos terminar, né? Vamos orar, vamos terminar. E semana que vem, se Deus quiser, temos outra parábola, né? Sim, Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por
ter nos dado a oportunidade, Pai, de Sim, Deus. compartilhar a tua palavra, de aprender contigo nesta noite, Pai. Meu Deus, te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que estarão Sim, meu Pai, em nome vendo, de ouvindo Jesus. esse áudio, meu Sim, Pai, meu Deus. esse vídeo, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. O Senhor sabe o que cada um necessita, assim como o Pai Cada um de amoroso nós, que Pai, tu em és. nome de Tu conhece a Jesus. necessidade de cada um e temos certeza, Pai, que o teu Espírito Santo guia a palavra de acordo com a necessidade de cada um, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha agir na vida de cada um dos teus servos para a glória do teu nome santo, meu Pai. Sim, Pai, em Abençoa nome e de guarda cada um Jesus. deles em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Glória a pastor. Deus. Amém. Irmãos, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, faz uma, é, sei lá, manda no grupo da família. Dá um jeitinho, ajuda a gente, irmão. Dessa forma, o algoritmo vai entender que existe relevância nesse vídeo e ele vai recomendar para mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir essa palavra. Amém? Muito obrigado. Em nome Amém. de Deus Jesus. abençoe a todos.